Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Existem dois ensinos bíblicos que às vezes eles nos deixam numa situação delicada, parecem incoerentes um com o outro. O primeiro deles é aquele ensino de que Deus é um Deus que cuida de cada um de nós e que nunca falha e nunca falta com aquilo que nos é necessário. Existem vários textos bíblicos que podem nos dar essa certeza. Deus é aquele que cuida dos seus filhos e jamais deixa faltar aquilo que é necessário para os seus filhos. Mas, no entanto, quando a gente olha para a palavra de Deus, você também encontra outro ensino que aparentemente parece contraditório. É aquele ensino de que, apesar de Deus nos amar, apesar de ter o seu cuidado para conosco, esse amor e cuidado de Deus não nos isenta da dor e do sofrimento, não nos isenta de passar por momentos difíceis. Deus nos ama e Ele cuida da gente, mas em outro momento Deus nos permite passar por dificuldades, porque há algum propósito maior. Parece coerente, especialmente quando você está passando por dificuldade. Como que é difícil naquele momento de dor, de tristeza ou de qualquer luta que você esteja passando, naquele momento entender o porquê de Deus permitir que a gente sofra, mesmo debaixo da sua proteção e do seu cuidado. São lições difíceis de se aprender. E talvez é uma das perguntas assim, mais difíceis de dar uma resposta, né? Mas, no entanto, olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos tentar entender por que às vezes Deus dá essa impressão de demora, de que parece que o relógio divino não anda de acordo com o nosso relógio. Por que às vezes Deus deixa essa sensação de que agora já é tarde, já não adianta mais? Às vezes a gente fica com essa impressão e a gente até deixa até de orar por determinado assunto, por entender que aquilo já era, que aquilo não tem mais solução. E olhando para esse texto, a gente tem algumas lições preciosas a aprender aqui. Os discípulos, eles estavam atravessando o mar da Galileia. Esse mar, na verdade, era um grande lago. Um lago, e ele era chamado de mar, e é até hoje, né, chamado de mar, porque é um lago salgado. As águas dele é salgada. Mas a medida dele, por exemplo, são 21 quilômetros por 12 de largura. É um lago extremamente grande. E no dia anterior, se você pega o capítulo 6, você vai perceber que Jesus está dando atenção a uma multidão. E depois de ensinar essa multidão durante um bom período, ele percebe que a multidão está com fome. E é aqui que a gente tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta, Ele dá graças ao Pai pelos poucos pães e peixes que tem na mão. E ao dar graças, aquilo se multiplica de uma tal maneira que todos que estavam ali comem até se fartar. Há um grande milagre, grande impacto na vida das pessoas. Tal foi o impacto que no dia seguinte o texto diz que a multidão voltou àquele lugar
na esperança de poder reencontrar Jesus. Afinal de contas, Ele é aquele que só de dar graças multiplica pão. O texto mais na frente, ele vai deixar isso muito claro. Jesus diz ao povo, diz assim: vocês estão me procurando porque ontem eu dei pão para vocês. Só que hoje eu vou oferecer um pão diferente. Vou oferecer o pão da vida. E aí ele fala dele mesmo, né? Então você percebe assim que foi um dia extremamente cansativo. Jesus havia passado muito tempo, e enquanto ele despedia a multidão, ele então deu ordem aos discípulos para que atravessassem o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, como você queira chamar, e com a promessa de que ele iria depois. E os discípulos então, ali a praia, eles percebem que tem 2 barcos. Eles então se acumulam todos, sobem todos num único barco, na expectativa de vamos deixar um para ele ir depois. E eles então montam o barco e partem rumo a outro lado de Tiberíades. E eles atravessando, Jesus está ali para ir depois. E provavelmente, quando eles estão deixando o barco, é meio que pensando o seguinte: vamos todos em um, vamos deixar o outro. E meio que avisando Jesus: olha Jesus, nós estamos deixando um, a gente está indo, mas a gente está esperando o Senhor lá na frente. E é possível que eles tenham até comunicado isso, né, dizendo: olha, tá tudo certinho aqui, inclusive o mapa, a bússola, a opção de se perder, olha, a gente vai tomar esse caminho e tal, então está tudo tranquilo, está aí o barco, e Jesus está lá despedindo a multidão, e eles sobem e partem para o meio do mar. Cerca de quase 4, 5 quilômetros à frente, a Bíblia diz que um vento forte começa a agitar as águas. Aqueles homens eram homens experientes no mar, mas naquele momento tudo começa a fugir do controle. O céu está muito escuro, e depois de tentar de todas as maneiras manter-se seguro, eles percebem que eles estão perdendo o controle, e o barco pode vir a virar a qualquer momento. E eles então começam a entrar em pânico, porque a tempestade chegou, e chegou muito forte. E agora, junto com ela, chega também o medo e a perda da esperança. Se a esperança é a última que morre, então o que restava agora para eles talvez fosse realmente morrer naquele mar. E eles estão ali em desespero. E aí eles começam então a atribuir a Deus características humanas, porque isso é o que a gente faz quando a gente está numa situação difícil. Talvez ali no meio da agitação do mar, com medo tomando conta dos seus corações, eles começam então a dizer assim: puxa, mas Jesus falou que vinha, e o barco está quase sendo virado, e nada de Jesus. E talvez eles pegam ali os binóculos, não sei se existiam, mas começam a olhar para trás do barco, dizendo: vê aí, dá uma olhada, vê se Jesus vem. João, olha, nada. Pedro, dá uma olhada, nada. Tomé, nada. Enquanto eles olham para trás do barco, nada. A esperança ainda vai cada vez ficando menor e diminuindo até chegar ao ponto de morrer. E eles então começam a atribuir essas características humanas a Deus. Deve ser que ele ficou lá conversando com a multidão e esqueceu da gente. Ou quem sabe, ele subiu ao monte para orar, e foi o que Jesus fez. E lá, de repente, ele orando, ele adormeceu, porque ele estava muito cansado. E Deus também tem direito de se cansar, né? Então ele estava lá muito cansado e esqueceu da gente. Quem sabe ele vai acordar amanhã cedo, mas aí já seja tarde demais, porque a gente já tem morrido aqui. Ou quem sabe ele até saiu de lá no barco, mas a questão é que está muito escuro. Como é que vai encontrar a gente no meio dessa escuridão toda, essa tempestade toda? Eles começam a atribuir humanidade a Deus, como dizendo: ele é limitado, ele não pode agir no meio do impossível, da tempestade, a nosso favor. Eles começam a ficar em desespero, e ao atribuir humanidade, eles perdem a ideia e a visão de que Jesus é Deus. Eles tinham essa dificuldade de conhecer que Jesus era e é o único Filho de Deus. Isso é tão verdade que depois que Jesus entra no barco, a Bíblia diz que eles se prostram e eles declaram: verdadeiramente, este é Filho de Deus.
Ou seja, havia uma dúvida em relação a isso, não é? Eles não conseguiam perceber que Jesus, apesar de ser 100% homem, ele também era 100% Deus. Tiveram dificuldade, mas não jogue pedra neles ainda. Porque quando a gente passa por dificuldade, e que as nossas orações parecem que não alcançam lugar nenhum, e que Deus parece que não está nem aí para o que a gente está falando, a gente começa então a racionalizar Deus, a dar talvez alguma razão, algum motivo pelo qual Ele não está mesmo me ouvindo. Quem sabe Deus está ocupado com muita gente, tem muita gente orando. Minha mãe costumava brincar que ela gostava de orar de madrugada, porque a fila era menor. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Querer atribuir características humanas a Deus, que o ser humano é que só tem capacidade de atender um por vez, né? Agora, Deus não. Ele ouve a todos ao mesmo tempo e de forma particular e pessoal. Mas, no entanto, a gente insiste em querer pensar num Deus que Ele é como ser humano. Ele ouve uma pessoa por vez. Já pensou quanta gente orando? Que chance eu tenho? Que chance você tem? E ali estão os discípulos da mesma forma. E de repente, Jesus aparece onde? Bom, eles estão esperando Jesus vir atrás. Mas de repente, eles param, eles olham para frente e eles veem Jesus chegando à frente do barco. Aquilo era impossível. Mas como, Jesus? Nós não deixamos lá o barco, nós não deixamos lá o mapa, não deixamos a bússola, não falamos se o Senhor vir por lá. De repente Jesus aparece agora na frente do barco deles. E como? Em outro barco? Não. Para piorar a situação, Jesus está andando sobre as águas, tudo escuro, só vem aquela roupa andando lá sobre o barco. E homens barbados começam a acreditar que talvez pudesse ser o Gasparzinho. Não é possível, um fantasma. Homem vai gritando desespero. Já imaginou isso? Pedro, João, dentro do barco gritando: rapaz, olha o fantasma. Agora, se a coisa estava ruim, agora piorou, né? Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Por que não? E aí eles começam aquele desespero. É quando Jesus lhes dirige a palavra dizendo assim: calma, sou eu, não temam. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente condiciona a maneira de Deus vir a nosso favor. E aí a gente costuma dizer coisas do tipo: eu estou doente assim, mas para mim cura só se for milagre. Eu não acredito que Deus cura através da medicina. Eu estou condicionando a Deus. Se for para me curar, tem que ser milagre. Através da medicina eu não aceito. Às vezes a gente faz isso. Sustento só se Deus mandar um corvo lá em casa, como fez com Elias, para levar alimento para mim. Caso contrário, eu não aceito, eu não admito que veio de Deus. Se Deus levantar, tocar o coração de algum irmão para me assistir, isso foi coincidência, isso não foi Deus. Porque o jeito de Deus me sustentar é o seguinte: vai ter que aparecer dinheiro na minha gaveta. Caso contrário, então não vem de Deus. A gente vai condicionando, a gente vai colocando condições para Deus. Eu estou com um problema familiar lá em casa, pastor. Vai lá e unge a minha família toda com óleo, porque é o único jeito de resolver o problema. Quem falou? Não, eu estou dizendo, né? A gente começa a ensinar a Deus a ser Deus. A gente chega nesse cúmulo de começar a ensinar Deus a ser Deus. Senhor, o Senhor tem que agir assim, ó. O horário do Senhor chegar é tal hora, é de tal maneira. O Senhor vai ter que agir na minha vida dessa forma. A gente vai ensinando Deus a ser Deus. E se Ele age de uma forma diferente, não, foi coincidência. Não foi Deus. Os discípulos condicionaram. Jesus teria que vir por trás do barco e em outro barco, não na frente e andando. Se veio na frente e andando, não é Jesus, é um fantasma. E quantas vezes a gente realmente acaba não fazendo isso? Quando Deus atrasa, Ele está nos querendo ensinar a liberdade dEle. Ele age, Ele faz do jeito que Ele quer, e não do jeito que você condiciona.
Você não tem poder para dizer para ele que hora que ele deve vir e como que ele deve agir naquele caso pelo qual você tem orado há muitos anos. Senhor, só tem que fazer assim, assim e assado. Ele não recebe ordens de você. É você que é o filho, que é o servo. Ele é livre para agir na maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E é assim, quando Deus atrasa, ele está mostrando assim: eu chego na hora certa, na hora que eu achar ser certa, não na hora que você disser que é certa. Eu sou Deus, eu sei como eu faço, não precisa me ensinar a ser Deus. Eu sei o tempo e o modo, eu sei a maneira como eu vou lidar com o seu problema. Confie em mim. Por mais que as circunstâncias estão dizendo assim: esqueça, já acabou, agora não adianta mais. Por mais que as situações e as circunstâncias estejam tirando de você a própria esperança, eu quero dizer para você nessa noite que Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo com total liberdade. Não há limites para o seu agir. O nosso Deus é o Deus do impossível e é o Deus livre, onde Ele age como e quando quer, da maneira como quer. Então, por que será que às vezes Deus deixa essa sensação de atraso? Primeiro, para nos ensinar que Ele é um Deus livre e que Ele age do jeito e da maneira como Ele quer. Em segundo lugar, Deus também quer nos ensinar que Ele, como Deus, é Deus e cabe-nos ter esperança nele. Não precisa desesperar, pode confiar nele. Quando João escreve esse texto, João não escreveu essa experiência que teve com Jesus no mar da Galileia logo após o acontecido. João escreveu isso aqui, ele já estava idoso, cabecinha branca, já tem vivido bons anos com o Senhor. E aí quando ele começa a relembrar aquela noite em que eles estavam no mar, e que houve aquela tempestade, que Jesus não aparecia, e depois ele apareceu só como lá fantasma, para ser reconhecido, João, ao escrever, ele diz assim: naquela noite já se fazia escuro, mas Jesus ainda não viera. Qual que é a palavra de esperança aqui? Ainda. Tira essa palavra. Já se fazia escuro e Jesus não viera. Qual que é a ideia? Acabou. Acabou a história. Jesus não veio, filho. Estava escuro e Jesus não veio. Mas João, ele começa a pensar nas experiências que ele havia tido com o Senhor Jesus. E ele percebe que em todos os momentos em que se fez escuro, Jesus apareceu na hora certa. Ele se lembra da morte de Lázaro, quando Jesus é comunicado, e Jesus chega 3 dias depois da morte de Lázaro. E aí, a própria irmã diz assim: Senhor, ele já cheira mal, pois já é de 4 dias. Ou seja, não precisa mais fazer nada, já acabou a esperança, a noite chegou e não tem mais o que fazer. E aí Jesus diz assim: eu não disse que se crer, você verá a glória de Deus? Tirem a pedra. E rolam a pedra. E Jesus diz para aquele que estava 4 dias morto: Lázaro, vem para fora. E de repente, levanta do túmulo aquele que esteve morto por 4 dias, e ele sai andando, e Jesus diz: tire as faixas e deixe que ele vá. João lembra que com Jesus pode ficar escuro, já pode ser tarde demais, mas ele sempre vem. João lembra talvez daquela situação da filha de Jairo, que também faleceu, e Jesus chega, está todo mundo chorando, ele diz: não precisam mais chorar. E o povo começa a tirar sarro dele, falando: quem é você, cara, falar um negócio desse? Jesus entra no quarto com o pai e a mãe da menina, e chega lá, diz a menina: Talita cumi,
levanta e anda. Menina, a ti te digo, levanta e anda. E o que acontece? João estava lá no quarto quando isso aconteceu. Porque ao entrar naquele quarto, Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele se lembra que, engraçado, já se fazia escuro naquela família. Já era tarde demais para chegar, para quem quisesse salvar alguém. Mas aí Jesus chegou. E quando ele chegou, ainda que estava muito escuro, que não tinha mais esperança, Jesus chega e ele traz vida onde tem morte. E ao escrever o evento que ele retrata aqui dessa tempestade no mar da Galileia, João chega a dizer assim: já se fazia escuro, mas Jesus ainda não viera. Ele viria, porque ele sempre vem. Esse ainda muda tudo. O ainda quer dizer assim: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Já se fazia escuro, já acabou toda a esperança, mas Jesus ainda não viera. É fantástico essa palavra. E talvez as nossas orações devam mudar. Porque talvez você é daquele que diz assim: pastor, eu já oro pela conversão do meu marido há 30 anos e ele não se converteu. A minha sugestão para você: mude a sua oração. Coloque um ainda aí. Pastor, eu estou orando há 30 anos pela conversão do meu marido e ele ainda não se converteu. Porque ele vai, porque Jesus pode parecer que atrasou, mas ele sempre vem. Ele nunca te deixará na mão. Na hora certa, do jeito certo, ele vem, age, faz, e é assim que ele é Deus. Há muito tempo eu oro pela minha filha e ela ainda continua rebelde. Há anos eu oro pelo meu filho drogado e ele ainda não foi liberto. Percebeu a diferença? Eu estou orando para Deus me arrumar um emprego, mas eu ainda não consegui esse emprego. Coloque um ainda nas suas orações. Isso vai mudar a maneira de olhar a vida. Porque na experiência de João, na minha e na sua, ele às vezes dá a sensação de atraso. O relógio parece que parou, mas só parece porque Jesus sempre vem. Já se fazia escuro e Jesus ainda não vier. E qual não é a surpresa ao ver Jesus ali? Pedro é aquele que no meio da tempestade, quando Jesus fala: calma, sou eu. Jesus, sou eu mesmo, fique tranquilo. Pedro então fala: não, se é o Senhor, então me faça andar até o Senhor. Pedro é fantástico, né, gente? Porque ele é aquele rapaz que ele tem fé para começar, mas ele não tem fé para terminar. Quantas vezes me vejo como Pedro? Em um momento eu estou cheio de fé, todo otimista, vai dar certo, com Deus não falha. Aí ele atrasa 1 hora a mais para responder, e eu já fico ali, eu acho que eu estava enganado. Não? Pedro sai e anda, dá 2, 3 passos sobre as águas, em direção a Jesus, e a Bíblia diz assim: ele reparando na força do vento, ele começa a afundar. Tinha fé para sair do barco, nenhum outro teve fé para fazer isso. Pedro teve, mas a mesma fé que ele tinha, fraquejou a 3 passos em direção a Jesus. E Jesus então segura pela mão, e a Bíblia diz que levam até o barco. Fico pensando como Jesus era forte, né? Segurou o Pedro pela mão e conduzindo até o barco. E aí quando ele entra no barco, os discípulos, assustados, pasmos com tudo aquilo, eles dizem assim: verdadeiramente ele é Filho de Deus. Há um reconhecimento. Jesus demorou, mas chegou. Chegou na hora certa. Entrou no barco e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. O Senhor olha para o mar e diz: aquieta. E a tempestade para. Há uma paz sobre as águas. E Jesus agora está dentro do barco. Eles aprenderam que Jesus atrasa. Às vezes dá essa sensação de atraso, mas que ele sempre vem.
Na hora certa, lá está Ele, trazendo paz onde há tempestade, trazendo confiança onde a esperança já se foi. Mas por que Ele faz isso? Sabe por quê? Para nos amadurecer na fé. Jesus chama eles de homens de pequena fé. Jesus estava trabalhando esses homens exatamente a questão da fé, dizendo: vocês têm fé pequena demais. É igual do Pedro, ó, você saiu e fraquejou no meio do caminho, um homem de pequena fé. Por que você duvidou? Jesus estava trabalhando a questão da fé nesses homens, e era necessário Ele atrasar para que a fé fosse fortalecida. Às vezes, quando Ele atrasa em nos atender, é exatamente isso que Ele quer, para que a sua fé seja fortalecida. Os discípulos precisavam aprender isso, e a fé, ela é filha do atraso. Não tem como. Para a gente ter fé, acreditar em Deus, Ele tem que atrasar, para que essa fé seja fortalecida. Para que precisar de fé quando está tudo certo? A fé é desenvolvida mediante os problemas. O atraso de Deus em responder as orações, e a gente continua acreditando, Ele vai responder. Ele pode atrasar, mas Ele sempre chega. Isso é fé. A fé só é desenvolvida mediante o atraso. Então não se queixa de Deus estar atrasando. Se queixa de você não ter fé, de não trabalhar mais a sua fé rapidamente, mas da sua dificuldade de acreditar. É isso que Deus trabalha quando atrasa a resposta das nossas orações. Deus sempre responde, sempre age a favor daqueles que o amam. Amém? Já se fazia escuro, mas Jesus, colocam ainda aí, e essas coisas vão mudar. E por último, aprenda que o Senhor quer nos ensinar com o seu atraso, de que o tempo está totalmente nas suas mãos. Quando a gente está passando por dificuldade, eu sempre quando falo isso, eu lembro de quando eu tomei soro no hospital. Porque os irmãos sabem o quanto eu amo agulha. É um negocinho que eu sou apaixonado, né? Só que não. Mas eu me lembro quando, uma vez tomando soro lá na minha cidade, em que, gente, 1 litro é muita coisa. Eu acho que ninguém merece isso, né? Tomar 1 litro de soro. Você já percebeu a velocidade da gota que cai? Gente, aquilo é horrível. Eu acho que é por isso que doente é chamado de paciente. Porque ele, querendo ou não, agora ele é paciente. Não é? Aí você fica, e eu fiquei contando aquele negócio para ver em quantas gotas caíam, olha na minha cabeça, eu processando, quantas gotas caem em 1 minuto. Aí eu calculei, quantos litros, quantas gotas dá 1 litro, mais ou menos, quanto que vai dar esse negócio? Eu comecei a calcular, comecei a ficar doido, mas aquilo demorou. Quando a gente está sofrendo, parece que o tempo não anda. Aí passa um bom tempo, né? Você fecha os olhos e não vou esquecer do que está acontecendo. Aí passa um tempão, você já pensou num monte de coisa, você já viajou, já fez um monte de coisa na sua cabeça. Aí quando você olha no relógio, passou 1 minuto e meio. Você fala, não é possível. Não é assim? Quando a gente está sofrendo? Agora, quando está tudo bem, quando é só alegria, 1 hora você nem vê. Passa tão rápido. Mas no momento de dor, o tempo parece que não passa. Não é? Aí quando terminou aquele 1 litro, eu falei, ufa, veio a menina com mais meio. Eu falei, não filho, eu já estou bem. Vou dar não. O médico falou que é 1,5 litro para você. Paciente. Vai fazer o quê? Vai fugir? Não tinha jeito? Que a Malvina estava lá fora para não deixar fugir, né? Então, paciente. Mas entenda, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está com aquela sensação de que você ora, mas Deus não responde, 1 minuto parece 1 hora. E 1 hora parece 1 dia. É assim. Só que o nosso Deus, Ele não está limitado a esse chamado de tempo que nós temos de passado, presente e futuro. Deus não está limitado ao nosso relógio. Nosso Deus é um Deus que passeia na eternidade. Passado para Ele pode ser algo que vai acontecer, e futuro pode ser algo que aconteceu. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como... Vai entender isso.
É só uma maneira de dizer assim: eu controlo o tempo, eu vou e volto nele quantas vezes eu quiser. Eu sou Deus. O tempo está nas minhas mãos. É você que está preocupado com o tempo, mas você deve confiar no Deus que passeia no tempo. É como eu disse, não precisa se preocupar com o que vem amanhã, sabe por quê? Deus já está lá. Não se preocupe. O nosso Deus não é limitado a passado, presente e futuro. Ele é Deus. E por mais que a gente não entenda isso, mas tenha fé, acredite nisso. Para Deus não há limites. E aí, quando é que eu vejo uma mudança aqui? Porque enquanto eles estão na tempestade, nossa, ele não vem mais. A esperança já se foi. Já se fazia escuro, Jesus não vinha. Não é? A esperança está indo embora. Mas de repente Jesus entra no barco, coloca Pedro lá dentro, acalma o barco. E aí João encerra esse texto dizendo assim: quando Jesus entrou no barco, versículo 21, leia comigo. E logo o barco chegou ao seu destino. Olha, ele mudou o tempo. Já se fazia escuro, eles não vieram, mas Jesus entrou no barco e logo o barco já tinha chegado ao seu destino e estávamos em terra firme. Sabe o que a gente aprende aqui? É que quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Ele atende, quando Ele trabalhou o que precisava ser trabalhado e Ele atende a nossa oração, a sensação que dá é que Ele tirou o atraso. Que na verdade Ele chegou na hora exata, no momento certo. Ele agiu da maneira como deveria agir. Aquele senso de urgência que a gente tinha, a gente vê que a gente sofreu por bobeira. Não precisava ter sofrido daquele jeito, era só ter confiado, porque Ele sempre vem, e quando Ele chega, Ele tira o atraso, Ele responde a oração na hora certa. Não há por que duvidar, não há por que ficar questionando e lamentando: Senhor, há 20 anos que eu oro por isso. E é como Ele disse para a gente: e meu filho, um dia para mim é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O que são 30 anos? Deus controla o tempo. O tempo está nas mãos dele. E no tempo certo, Ele vai agir a seu favor. Na verdade, Ele está agindo a seu favor o tempo todo. Mesmo quando fica em silêncio. Porque naquele momento Ele está trabalhando a sua fé. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. E eu fico pensando na angústia dele, em ter a resposta e falar: mas eu não posso dar agora, porque senão a fé não vai ser fortalecida. E ele precisa ter a fé fortalecida. Então eu tenho que segurar. Mas ele está louco para responder. Mas ele não pode, porque senão vai te fazer mal. Ele precisa que você cresça, que você amadureça, que você confie no que Ele diz e que Ele é capaz de realizar tudo o que prometeu. Deus é o Deus Senhor do tempo. O barco logo chega ao destino. E a minha pergunta para você é a seguinte: você tem confiado aí em Deus em momentos difíceis? Você tem algum motivo de oração pelo qual você tem orado há muitos anos e Deus parece que esqueceu? Pois a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: continue acreditando. Você não tem por que não acreditar, porque ainda que faça escuro, ainda que a tempestade chegue na sua vida sem data para ir embora, Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de você. O amor dele continua tão profundo quanto nós cantamos. Continua imenso. Continua forte. Ele continua investindo na sua vida. Deus não desampara seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Ânimo, coragem, porque o seu Deus vive. E Ele vai se levantar e vai agir a seu favor na hora
e no tempo em que Ele sabe ser o melhor. Ele não esqueceu das suas orações. Ele não esqueceu das suas lágrimas. Ele não esquece nenhuma das nossas orações. Ele cuida de cada um de nós. Ainda que se faça escuro, ainda que a tempestade chega e não vai embora, Deus continua sendo Deus. E Ele vai cuidar de você como sempre fez. Amém? Amém. Eu quero orar pela sua vida.